Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula da nossa disciplina. Vocês já tiveram duas aulas, uma aula sobre aminoácidos, outra sobre peptídeos, onde nós mostramos a função e também a questão, né, das propriedades químicas, físico-químicas dos aminoácidos e também estrutura dos peptídeos e a função desses grupos que são extremamente importantes para a célula, né? No caso da biomolécula, né, a peptídeo, uma biomolécula, e no caso dos aminoácidos, um bloco estruturante, né, um bloco estrutural de peptídeos e proteínas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as proteínas, vamos falar sobre a função e estrutura das proteínas. Vamos abordar a função de algumas proteínas e, basicamente, nós vamos falar bastante da estrutura, né, como as proteínas se organizam em cima de uma sequência linear de aminoácidos que nós sabemos que são os blocos estruturais das proteínas. Para começar, a gente tem que entender que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Cada resíduo de aminoácido ele é unido ao seu aminoácido vizinho por um tipo específico de ligação covalente que nós vamos ver mais na frente, que é chamada de ligação peptídica. Cabe dizer que quando nós falamos sobre os aminoácidos dentro da cadeia polipeptídica, dentro das proteínas, nós chamamos esses aminoácidos de resíduo, por conta da reação que ocorre entre os dois aminoácidos, nós vamos ver mais à frente, para relembrar essa questão. As proteínas, elas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula e elas apresentam uma grande diversidade de funções. Por que eu disse praticamente todos os processos? É porque hoje nós sabemos que existem moléculas de RNA de importância muito grande e que são capazes de catalisar reações químicas como um grupo específico de proteínas, né? São chamados as enzimas. Bom, então, em outras palavras, nós sabemos que as enzimas podem ser tanto proteínas como moléculas de RNA. Então, por isso que a gente coloca que as proteínas elas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula. Então, elas são macromoléculas biológicas muito abundantes, né, e são encontradas em todas as partes das células. Então, se a gente pensar em um compartimento celular, melhor dizendo, se nós pensarmos em uma célula eucariótica, que ela possui compartimentos intracelulares, né, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisosomos, vacúolo, núcleo, mitocôndrias. Então, as proteínas elas serão encontradas em todos esses compartimentos. É lógico que quando uma proteína é sintetizada, ela é sintetizada como todas as outras proteínas, dentro, né, da célula, no citoplasma, melhor dizendo, né, nem dentro do citoplasma, né, no retículo endoplasmático rugoso, né, e por que ele é rugoso? Porque possui ribosomas. E, posteriormente a essa síntese, essas proteínas, elas possuem sinais em suas cadeias polipeptídicas que vai permitir o endereçamento dessas proteínas para o compartimento de destino final delas, seja um compartimento intracelular ou pode até mesmo ser a membrana celular ou o meio extracelular. Existem proteínas que são exportadas, são sintetizadas pelas células, mas exportadas para fora da célula, ou, em outras palavras, chamadas, né, são secretadas pelas células, e aí elas vão ter uma função do lado de fora das células. As proteínas também ocorrem em grande variedade, milhares de diferentes formas, configurações, né? Quando a gente fala de diferentes formas, a gente está
colocando aí uma propriedade de conformação das proteínas, de configuração das proteínas. Então, existem milhares de configurações das proteínas. E elas podem ser encontradas em uma única célula. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, inclusive, né, de 3 sistemas biológicos, né, um vagalume, né, um eritrócito, né, hemácia, e aqui um rinoceronte. Eu vou mostrar 3 tipos e nós vamos ver aqui 3 tipos de proteínas extremamente diferentes. Uma proteína fluorescente, que emite luz, né, que é produzido pelo inseto, pelo vagalume. Aqui, a hemácia, né, o eritrócito, que é rica em uma proteína de transporte de gases, que é chamado de hemoglobina. E aqui o chifre do rinoceronte, esse chifre ele não é ósseo, é exclusivamente formado por proteína, e que confere uma resistência muito grande, né, para essa estrutura do animal, e inclusive ela serve para proteção, para defesa e ataque desse animal contra invasores, contra outros animais que estejam invadindo o hábitat do rinoceronte. Tanto é feito de proteínas que nós sabemos que existe um comércio clandestino que utiliza, né, as propriedades desse material para venda, para comércio, né, e com propriedades afrodisíacas, vamos dizer assim, medicinais. Então, por isso que esses animais são alvos de caça, né, proibida, né, diga-se de passagem, para remoção, para retirada desses chifres e venda comercial, tá? É importante que a gente saiba que as proteínas elas são os produtos finais das vias de informação genética. Então, se a gente pensa em vias de informação genética, a gente tem que pensar na molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela contém informações para a síntese de proteínas e moléculas de RNA. Uma vez essa informação genética sendo acessada na molécula de DNA, vai gerar uma molécula de RNA mensageiro que contém informação para a síntese de uma proteína. Não esquecendo que a informação genética no DNA também permite a síntese de moléculas de RNA que não tenham informação para a síntese de proteínas, que são os RNAs transportadores e os RNAs ribosomais. Mas, de qualquer forma, são extremamente importantes para a síntese de proteínas, tendo em vista que o RNA ribosomal vai constituir, né, a forma do ribosoma, vai ser um componente do ribosoma, e o RNA transportador vai transportar os aminoácidos até o ribosoma para que esses aminoácidos sejam ligados na sequência correta, né, mediante a leitura do RNA mensageiro, para a formação de uma cadeia polipeptídica e, consequentemente, uma proteína funcional após essa proteína experimentar diversas conformações até chegar à sua conformação nativa, sua conformação tridimensional e funcional. Ok? E as proteínas são instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa, né? Um pouco para a gente entender que essas proteínas que são produzidas a partir da informação genética, muitas delas contribuem para a expressão da informação genética. Em outras palavras, muitas proteínas que são sintetizadas a partir de uma informação genética, elas têm uma participação muito grande no processo de expressão, no processo de controle da expressão gênica, tá? Então, as proteínas são muito diversas, existem diversas funções, as suas conformações também são muito distintas de umas para as outras, tá? Bom, então, como foi abordado, as proteínas são macromoléculas. O esqueleto de uma proteína é formado por centenas de ligações simples. De fato, todas as ligações covalentes existentes nas proteínas são ligações simples,
tá? Existem também ligações não covalentes, mas que também são ligações simples, tá? E no caso dessas ligações não covalentes existentes nas proteínas, elas são muito importantes para que a proteína adote a sua conformação nativa, a sua conformação tridimensional funcional. A ligação, a livre rotação entre várias dessas ligações permite que a proteína possa assumir um número de conformações praticamente incontáveis. Então, é isso que a gente estava, isso que eu mencionei um pouco antes, que as proteínas elas vão adotar sua conformação nativa devido a diversos tipos de interações não covalentes, né, diversos tipos de ligações simples. E que essas ligações simples entre os grupamentos dentro da própria cadeia polipeptídica vai permitir um dobramento da proteína. E esse dobramento da proteína ele é permitido por conta da livre rotação entre as ligações, né, entre os grupamentos que estão ligados entre si através de ligações simples. Cada proteína tem uma função, entretanto, cada proteína tem uma função química e uma estrutura específica, sugerindo que cada uma delas tem uma estrutura tridimensional única. Bem verdade. Se a gente dá um nome a uma proteína, essa proteína vai ter uma impressão digital, vamos dizer assim, ela vai ter uma conformação nativa, uma estrutura específica, única, que vai ser somente dela. É claro que existem proteínas que têm a sua estrutura muito semelhante, muito por conta da sequência, né, de aminoácidos que são muito parecidos, que podem ter um grau de semelhança muito grande. Mas, de qualquer forma, se essas proteínas forem denominadas, possuírem nomes diferentes, essas proteínas elas terão uma função diferente, tá? Claro que existem proteínas também que, dependendo do compartimento em que elas se encontrem, elas possam ter funções distintas. Em determinados compartimentos vai realizar uma reação de oxidação e em um outro compartimento vai catalisar uma reação de redução. Então, dependendo do compartimento, essa proteína que possui uma estrutura única, ela pode ter a função distinta. Mas, não, obviamente, não são todas as proteínas que participam dessa característica. Agora, quão estável é essa estrutura? Quais os fatores atuam na formação e quais os fatores que mantêm, né, a proteína no seu estado conformacional, ou muitas vezes quais são os fatores que mantêm a proteína unida, tá? Então, na nossa aula, nós vamos abordar algumas dessas questões. Vamos falar sobre a conformação proteica, sobre proteína nativa, e aí quando a gente fala de proteína nativa, a gente fala de uma proteína que já atingiu a sua organização máxima, o seu nível de organização máximo, né, que é uma proteína de estrutura terciária ou uma proteína de estrutura quaternária, tá? As interações químicas que governam a organização da proteína em seu estado nativo, e também vamos abordar a questão da ligação peptídica, que é o tipo de ligação simples que realiza a união, né, que catalisa, é responsável, melhor dizendo, pela união dos aminoácidos dentro da cadeia polipeptídica. Aqui só uma imagem para vocês terem uma noção, né, do tamanho da massa que uma proteína ocupa e da massa da glicina. Então, as proteínas possuem inúmeros resíduos de aminoácidos e que eles estão interagindo entre si, vão dar uma forma à proteína, uma conformação, uma configuração para essa proteína, de forma que essa proteína possua uma massa molar. Bom, aqui nessas duas tabelas, nós vamos mostrar, né,
dados sobre algumas proteínas. Então, a gente vai ver a massa molar das proteínas aqui nessa coluna, o número de resíduos nessa coluna e o número de cadeias polipeptídicas que uma proteína pode possuir, tá? Então, como a gente já abordou, os polipeptídeos biologicamente ativos, as proteínas, elas ocorrem em uma ampla variação de tamanhos e composições. E isso a gente pode ver nitidamente aqui nessa tabela. A gente pode pegar essa proteína aqui humana, citocromo C, que tem uma massa molar de 12.400, 104 resíduos, tá? E uma única cadeia polipeptídica. E aí a gente vai ver uma variação muito grande do tamanho de proteínas, obviamente que são proteínas distintas, mas o tamanho das proteínas varia, né, de acordo com o número de resíduos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a hemoglobina possui 574 resíduos, mas é uma proteína distinta, uma proteína muito peculiar, porque ela possui 4 cadeias polipeptídicas. O que eu quero dizer com isso? O que são cadeias polipeptídicas? São 4 proteínas, tá? 4 cadeias polipeptídicas, podemos falar que são 4 proteínas que se associam entre si, tá? Para formar uma única proteína, né? Uma holoproteína, que atinge um nível de estrutura que nós chamamos de quaternária, não por conta das 4 subunidades, porque a quimotripsina, que possui 3 cadeias polipeptídicas, também atinge uma organização proteica em estrutura, né, de estrutura quaternária. Então, quando a gente fala de uma proteína que possui estrutura quaternária, nós estamos falando de proteínas que possuem um número de cadeias polipeptídicas maior que 1. Tá? Então, uma proteína que tenha 2 cadeias polipeptídicas já é uma proteína que atinge uma estrutura quaternária, um nível de organização proteica em estrutura quaternária. Mas o que eu quero também mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês, é sobre o número de resíduos e dentro da mesma cadeia polipeptídica. Então, como a gente pode ver, pode variar bastante, podendo chegar, aqui no caso da titina, a 26.000, a quase 27.000 resíduos em uma única cadeia polipeptídica. Essa proteína titina, ela é encontrada no tecido muscular humano e tem uma relevância muito grande para o processo de contração muscular. Então, nessa tabela, a gente pode ver a variedade, a diversidade, né, no número de resíduos e também no número de cadeias polipeptídicas. E aí a gente já entra com um conceito de subunidades, né, que são nada mais, nada menos do que cada cadeia polipeptídica dentro de uma proteína que atinja uma organização de estrutura quaternária. Tá ok? E oligômeros, que são proteínas que se associam entre si para formar estruturas complexas cujas cadeias polipeptídicas estão associadas entre si. Tá? Então, no caso aqui da glutamina sintetase, por exemplo, que possui 12 cadeias polipeptídicas associadas entre si para formar uma única proteína, ela pode ser chamada de oligômero por conta do número de cadeias polipeptídicas que se associam para dar origem a uma proteína, cuja proteína terá uma função 1 na síntese de glutamina. Isso em Escherichia coli, tá? Algumas proteínas também contêm outros grupamentos químicos além dos aminoácidos. Então, por exemplo, se nós formos ver a classe das proteínas, nós vamos encontrar lipoproteínas, glicoproteínas, fosfo, hemo, flavo, metaloproteínas. E essas classes de proteínas, elas vão ser caracterizadas, elas vão classificadas de acordo com o grupamento prostético que esteja ligado a essas proteínas. Então, notem que pode existir grupamentos prostéticos, podem existir grupos diferentes, né, de cadeias polipeptídicas que estejam ligadas a uma determinada proteína. Então, por exemplo, podem existir lipídios, carboidratos, grupos fosfato, grupamento M, nucleotídeos de flavina ou até mesmo metais associados, ligadas às proteínas. Tá? Aqui no caso, os lipídios, nós temos um exemplo de uma lipoproteína sanguínea, beta-1 lipoproteína sanguínea, carboidratos, as imunoglobulinas, né, IgG,
grupo fosfato, caseína do leite, né? O grupo M, né, das hemoproteínas, que é a característica, né, da hemoglobina, que transporta gases pelo sangue. Então, as proteínas, elas podem ter vamos dizer, um penduricalho a mais, tá? Em sua estrutura, e que esse penduricalho a mais pode ter uma classe distinta, diferente de uma cadeia polipeptídica. Pode ser um lipídio, pode ser um carboidrato. E essas estruturas, é importante dizer que essas estruturas são muito importantes, influenciam muito a função da proteína, tá? Bom, passando para a questão da organização da proteína, a gente tem que entender que as proteínas, elas são organizadas em estrutura primária, secundária, terciária e, em alguns casos, estrutura quaternária. Então, o primeiro nível de organização de uma proteína, ela possui a sua estrutura primária. E a sua estrutura primária é nada mais, nada menos do que a sequência linear dos aminoácidos que estão ligados entre si através de um tipo de ligação peptídica, que é essa que nós vemos aqui na imagem. Essa ligação peptídica, ela é formada entre a carboxila ligada ao carbono alfa de um aminoácido com o grupamento amina ligado ao carbono alfa de outro aminoácido. E essa ligação peptídica é nada mais nada menos do que uma reação de desidratação, tá? Essa ligação peptídica, ela é catalisada por uma enzima, tá? Que na verdade não é uma proteína, é uma enzima de RNA, tá? Lá no ribosoma, tá? Então é uma molécula de RNA que catalisa essa ligação, a formação, né? Catalisa a reação de formação da ligação peptídica. E aqui nós temos um grupamento amida, que, na verdade, dentro da cadeia polipeptídica, vai ter a possibilidade de formar um dipolo, onde o oxigênio tem uma carga negativa e o nitrogênio uma carga positiva. E por conta dessa característica, né, você tem a formação aqui de uma ligação simples, que é a ligação peptídica, mas por conta da ressonância acaba tendo um caráter de ligação dupla, tá? A ligação peptídica é uma ligação curta, né? Ela tem uma configuração planar, então todas as ligações peptídicas, elas vão estar em um determinado plano, né? É lógico, em um determinado plano, porque outros grupamentos ligados aos aminoácidos vão ter possibilidade de se rotacionar. Então, aqui nós temos aqui os ângulos φ e ψ que podem se rotacionar, né? Podem girar sobre o próprio eixo, permitindo que os planos da ligação peptídica, permitindo que a ligação peptídica esteja em planos distintos. Tá? E isso vai permitir, obviamente, a cadeia linear de aminoácidos ter uma certa flexibilidade. Embora a ligação peptídica seja rígida, né, tenha caráter de ligação dupla e não tenha rotação entre os grupamentos que fazem parte dessa ligação, no caso aqui o carbono e o nitrogênio, essa ligação, mais uma vez, ela é plana, a cadeia linear, né, a sequência linear de aminoácidos, ela vai ter uma certa flexibilidade por conta, né, dos ângulos de rotação dos outros grupamentos que estão dentro da cadeia polipeptídica. Tá? Enfim, então a estrutura primária, ela é governada basicamente, única e exclusivamente por esse tipo de ligação. Não existe nenhum outro tipo de ligação que contribua para a formação da estrutura primária das proteínas, tá? Com relação à estrutura, seguindo ainda a organização da proteína, seguida a estrutura primária, vem a estrutura secundária,
E a estrutura secundária a gente pode encontrar ela de algumas formas. E a primeira forma, o primeiro tipo de estrutura secundária que a gente observa aqui é a alfa-hélice. É uma estrutura secundária que se refere a qualquer segmento dentro da cadeia polipeptídica e descreve o arranjo espacial de seus átomos na cadeia principal, sem considerar a posição de suas cadeias laterais. O que isso quer dizer? A gente sabe que os aminoácidos eles possuem 4 grupos, né? Um desses grupos é a cadeia lateral. E na estrutura secundária, em alfa-hélice ou nos outros tipos de estrutura secundária que nós vamos ver, a cadeia lateral ela não participa diretamente da formação da estrutura secundária. Tá? Então, quando nós falamos em estrutura secundária, nós vamos falar de um tipo de interação, tá? Que é caracterizado pela ligação de hidrogênio entre átomos, né, da cadeia polipeptídica. E a cadeia lateral não desempenha nenhum papel para a formação desse tipo de ligação para gerar a estrutura secundária. É claro que a gente vai ver, em alguns casos, que a cadeia lateral ela pode provocar algumas restrições para que a estrutura secundária em alfa-hélice ocorra. Tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ver a sequência de aminoácidos carregados, né, com a mesma carga, vamos dizer assim. Isso vai ser um impedimento para a formação da ligação da estrutura secundária em alfa-hélice. O volume e forma dos resíduos também é uma característica que causa um impedimento para a formação da estrutura secundária em alfa-hélice. A proximidade, né, de aminoácidos aromáticos, né, a vizinhança, né, uma sequência de aminoácidos aromáticos vizinhos, isso também pode causar uma restrição para a formação da estrutura secundária em alfa-hélice. E a presença de prolina e glicina, que são aminoácidos, no caso da glicina, que permite uma rotação muito grande por conta da cadeia lateral ser simples, ser apenas um átomo de hidrogênio. Então, isso causa um impedimento, né, uma quebra da estrutura secundária em alfa-hélice. E a prolina, por ter o grupamento, a cadeia lateral, tá, estar ligada ao grupamento amino desse aminoácido. Então, isso acaba provocando uma rigidez muito grande desse aminoácido e aí reduz os ângulos de rotação, né, a flexibilidade desse aminoácido, né, na verdade, a flexibilidade da cadeia polipeptídica que possua a prolina em sua cadeia. Mas isso não significa que esses dois aminoácidos, né, sejam muito presentes nas proteínas, tá? É só uma questão mesmo de impedimento, de restrição nessas regiões que tenham prolina e glicina para a formação da estrutura secundária em alfa-hélice. Então, a estrutura secundária em alfa-hélice, ela é o esqueleto polipeptídico firmemente enrolado em torno de um eixo imaginário, né, desenhado longitudinalmente no centro da hélice. Então, a gente pensa aqui, ó, num eixo imaginário, tá? E aqui a alfa-hélice, né, dando voltas nesse eixo imaginário, né? E ela dá essas voltas por conta das interações que ocorrem entre entre o átomo de hidrogênio ligado ao grupamento amina, né, de uma ligação peptídica, e o oxigênio, né, da carbonila do quarto aminoácido no lado amino terminal da ligação peptídica. Então, se nós formos ver aqui, ó, nós vamos ter aqui um átomo de oxigênio, tá? E aqui um átomo de hidrogênio, né, realizando esse tipo de ligação de hidrogênio. Observe que existe um espaçamento entre essas ligações de hidrogênio, né? Na verdade, essas ligações de hidrogênio são realizadas entre esses grupamentos, o oxigênio e o grupamento hidrogênio aqui, do grupamento amina, né, da ligação peptídica e da carbonila, né, de 4 aminoácidos distantes entre si. E aí isso causa, né, o dobramento, né, vamos já considerar um dobramento da cadeia polipeptídica. E isso é causado, né, essa alfa-hélice,
ela é permitida por conta da flexibilidade que existe entre os grupamentos da cadeia polipeptídica. Bom, sobre a estrutura sobre a estrutura secundária em alfa-hélice, existem algumas proteínas que já em estrutura secundária em alfa-hélice já apresentam o seu estado funcional. Então, no caso aqui da alfa-queratina, né, e também do colágeno e da fibroína, são proteínas que se relacionam bem, né, com a estrutura secundária e a função biológica. No caso da queratina e do colágeno, ela possui uma estrutura em hélice, tá? No caso do colágeno, não é considerado uma alfa-hélice por conta da rotação, né? E a gente vai ver isso mais na frente. Mas a alfa-hélice da queratina já é a estrutura funcional dessa proteína, né? É uma proteína que gera, né, que é resistente a tensões, né, dão força e flexibilidade às estruturas que possuem alfa-queratina. E é bem verdade, se a gente for pensar onde a gente encontra alfa-queratina, a gente vai rapidamente lembrar que a alfa-queratina é a proteína do cabelo, né, dos nossos pelos, né, e do nosso cabelo também. Então, a queratina, a alfa-hélice, né, da queratina, é uma estrutura secundária, tá? Já em alfa-hélice, já está no seu estado, na sua organização máxima, mas o que acontece é que essas alfa-hélices da queratina, elas podem associar entre si, né, se enrolando, né, uma queratina à outra. E aí, consequentemente, em nível de complexidade maior, né, de interação entre as cadeias enroladas, você tem a formação de um protofilamento e também da protofibrila. Então, a gente aqui vê, né, o corte transversal de um fio de cabelo, né, formado pela alfa-queratina. Aqui a gente tem a alfa-hélice da queratina, né, aqui a gente tem as duas cadeias de alfa-queratina enroladas. Aqui nós temos o protofilamento, a protofibrila, tá? E entre essas proteínas nós encontramos células que produzem as células, né? Entre esses filamentos, não, perdão. E esses filamentos, né? Essas protofibrilas, esses protofilamentos são produzidos dentro das células que formam, né, os fios de cabelo, tá? Então, como foi abordado, a unidade estrutural fundamental é um elemento simples de estrutura secundária, a alfa-hélice, tá ok? E como todas as proteínas fibrosas, a queratina, que é formada por uma estrutura secundária em alfa-hélice, ela é uma proteína insolúvel em água. Tá? E o interessante quando a gente fala da alfa-queratina e a gente fala de cabelo também, é que nós sabemos que cada pessoa, né, cada indivíduo possui um tipo de cabelo específico. Tá? E é óbvio que a alfa-queratina possui outros tipos de interações, aqui a gente pode ver, né, interações através de pontes de sulfeto, que uma vez reduzidas, elas podem se dissociar, elas podem se enrolar de formas diferentes, tá? E adotar, após a oxidação dessas sulfidrilas presentes, podem adotar uma outra conformação, uma outra configuração. E essa é a base, né, do que acontece, né, quando a gente vai no salão de beleza e nós temos a exposição do nosso cabelo de agentes químicos que podem causar oxidação, redução e oxidação desses tipos de interações. E aí os cabelos passam a ter, né, conformações, né, vamos dizer assim, distintas, como, por exemplo, pessoas que têm cabelo cacheado, né, podem alisar o cabelo, tornar o cabelo mais liso, ou vice-versa. Pessoas que têm cabelo liso podem criar cachos nos seus cabelos, dependendo do tipo de química que é submetida a esses fios de cabelo. Tá? Bom, no caso da estrutura do colágeno,
ele é encontrado nos tecidos conectivos, como tendões, cartilagens, matriz orgânica dos ossos e córnea dos ossos. A hélice do colágeno, ela é uma estrutura secundária única, tá? Diferente da alfa-hélice, porque ela gira para a esquerda e tem 3 resíduos de aminoácido por volta. Então, quando eu falei para vocês, a alfa-hélice ela tem um giro para a direita. Já a hélice do colágeno, ela tem um giro para a esquerda, tá ok? No caso do colágeno, aqui, ó, a estrutura do colágeno, ela possui essa estrutura em hélice, tá? E, interessantemente, essas hélices, elas podem se interligar aqui, ó, uma cadeia polipeptídica, né? No caso aqui estaria em hélice, aqui uma outra cadeia polipeptídica também em hélice. Elas podem se interligar através da presença, né, de resíduos, de resíduos que contenham cadeias laterais não comuns, como no caso aqui a hidroxilisina, tá? Então, existem proteínas que existem ainda aminoácidos incomuns. Aqui é uma micrografia, né, eletrônica de uma proteína, de um colágeno, tá? Mostrando que as estruturas em hélice do colágeno, elas também podem se associar formando fibras, né, mais espessas, permitindo, assim, uma maior tensão, uma maior resistência, né, dessa proteína e, consequentemente, do tecido que essa proteína, da célula e do tecido que essa proteína esteja presente. Um outro tipo de estrutura secundária é a folha beta. Tá? A conformação beta é uma conformação mais estendida, né, das cadeias polipeptídicas. Ela não tem aquela forma helicoidal, ela já é uma forma mais aberta, como se fosse uma folha de papel. Tá? O esqueleto da cadeia polipeptídica estendido, ele está em forma de zigue-zague, tá? Ao invés, né, de uma estrutura helicoidal. Então, aqui nós temos uma vista lateral da folha beta, e aqui uma folha beta antiparalela e aqui uma folha beta paralela, né, como aqui está escrito. A folha beta, ela é estendida na forma de zigue-zague. Então, aqui uma forma antiparalela, né, a folha beta, ela caminhando aqui para a nossa direita, depois ela volta, né, para a nossa esquerda, e assim ela tem uma forma de zigue-zague antiparalela. Mas ela também pode se apresentar no zigue-zague, sendo que a orientação das folhas beta, elas seguem na mesma direção, ok? Bom, sobre as folhas beta, o arranjo de vários segmentos lado a lado, aos quais estão na conformação beta, é chamado de folha beta, como nós falamos. A aparência preguiada da folha é um aspecto geral, tá, dessa estrutura secundária, e as ligações de hidrogênio são formadas entre segmentos adjacentes da cadeia polipeptídica dentro da folha. Então, na verdade, né, os grupos que participam da formação da folha beta são os mesmos grupos e é o mesmo tipo de ligação que governam a estrutura secundária em alfa-hélice. No entanto, né, essa interação não permite a forma helicoidal dessa proteína, né? A ligação de hidrogênio entre essas estruturas fica lado a lado, aqui no caso representado. Tá? Fica lado a lado, no caso, né, entre os segmentos adjacentes. Tá? Sobre as cadeias laterais, né, elas se localizam em direções diferentes, né, enquanto que na alfa-hélice, se nós formos ver, as cadeias laterais, elas se localizam para fora da hélice, na folha beta, as cadeias laterais, elas vão se localizar acima ou abaixo, né, da folha beta. Ok? Outro tipo de estrutura secundária é a volta beta. E isso é muito comum em proteínas que possuem
que possuem a glicina e a prolina, né? Então, nós temos a cadeia polipeptídica, aqui a presença de prolina, e aí você tem a formação de uma volta beta, no caso aqui também, a glicina também participa dessa estrutura de volta beta, tá? Elas são normalmente encontradas próximas à superfície das proteínas, onde os grupos peptídicos de dois resíduos, tá, centrais da alça podem fazer ligação de hidrogênio com a água. Bom, sobre essas estruturas, né, secundárias em folha beta, nós temos aqui como exemplo a fibroína da seda, né? A seda que as aranhas formam, ela é constituída basicamente de uma proteína que adota uma estrutura em folha beta preguiada, tá? Que é a proteína sendo liberada, né, pelas glândulas do inseto, e essa proteína aqui ela adota uma conformação única e exclusivamente em folha beta, tá? Então, aqui com relação às estruturas secundárias que nós encontramos nas proteínas, nós temos que a alfa-hélice ela tem uma característica, né, de proteção insolúvel e resistência, com grande dureza e flexibilidade variáveis. E aqui nós temos a ocorrência, né, alfa-queratina de cabelos, penas, unhas do nosso corpo. A conformação beta gera já filamentos macios e flexíveis, mas também bastante resistentes, como, por exemplo, encontrado na fibra da seda. E a hélice do colágeno, a hélice tripla, né, do colágeno, que gera grande resistência à tração e não tem muita elasticidade. Tá legal? Diferente do que a gente vê da alfa-hélice, lá da alfa-queratina. Bom, seguindo adiante a organização da proteína, nós passamos para a estrutura terciária, que é uma conformação tridimensional, né, da cadeia polipeptídica. Essa estrutura, ela revela muito sobre a função da proteína, tá? E é importante que a gente entenda que a função da proteína é dependente da estrutura terciária. Então, se uma proteína atinge estrutura terciária, ela pode já apresentar a sua funcionalidade. É claro que existem, né, exceções. No caso das proteínas que nós vimos, a estrutura secundária em alfa-hélice ou em beta-preguiada da alfa-queratina, né, do colágeno e da fibroína, né, já seria a estrutura terciária dessa proteína, tá? No caso, a conformação nativa final é determinada por uma variedade de interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos. E aí que já entra aqui, é importante a gente ressaltar a importância das cadeias laterais. Essas cadeias laterais elas vão realizar interações mais variadas e que vão permitir, assim, o dobramento final dessa proteína para que ela atinja a sua conformação nativa, a sua estrutura terciária e funcional. Tá? No caso aqui, nós temos, né, um tipo de interação não covalente, a ligação de hidrogênio entre duas cadeias laterais. Nós temos interações hidrofóbicas, né, interações também de Van der Waals. Nós temos a presença de pontes de sulfeto entre cadeias laterais, aqui no caso, das cadeias laterais, né, da cisteína, que possuem sulfidrilas, e também nós temos interações iônicas. Todas essas interações juntas, elas permitem com que a proteína se dobre, né, que a proteína adote uma conformação tridimensional e funcional. Tá? Então, aqui nós temos um crescimento gradativo das interações. Então, aqui nós temos a alfa-hélice, a folha beta, né, uma alfa-hélice, a folha beta, e aqui a gente já tem um dobramento da proteína causado por diversos tipos de interações não covalentes, como interações hidrofóbicas, né, ponte de sulfeto, ligação de hidrogênio, ligações iônicas, né,
causado por atração eletrostática entre grupos de cargas diferentes. Nós também temos metais, né, que podem coordenar a interação entre determinados grupos dentro da proteína e, por conta dessa coordenação, vai causar um dobramento da proteína. Todas essas interações juntas, elas vão permitir que a proteína se dobre, né, encontre a sua conformação nativa. Tá legal? Bom, quando nós falamos em proteínas com estrutura terciária, nós falamos de uma proteína que já pode apresentar a sua conformação, já pode estar na sua conformação nativa, já na sua conformação funcional. E se a gente for pensar, em diferentes sistemas biológicos, nós podemos ter proteínas com uma estrutura terciária muito similar. Nós podemos ver aqui 4 proteínas, né? 4 estruturas terciárias, né? De sistemas biológicos diferentes. Aqui, de peixe, arroz, levedura e bactéria. Né? E a gente observa uma semelhança muito grande. Essa semelhança grande é devido ao quê? A uma estrutura primária muito similar, a uma sequência de aminoácidos muito similar entre essas cadeias polipeptídicas, né, desses diferentes sistemas biológicos. Então, a estrutura terciária ela é determinada por conta da sequência linear de aminoácidos que compõem a estrutura primária da proteína. Ok? E, consequentemente, se elas possuem uma estrutura primária similar, elas vão possuir uma estrutura terciária similar e, consequentemente, também a função pode ser similar. Tá? Existem proteínas também que possuem domínios muito comuns entre si. Aqui nós estamos vendo 2 proteínas, são proteínas que catalisam reações químicas distintas. Aqui a lactato desidrogenase e aqui a malato desidrogenase. Tá? São proteínas que catalisam reações de óxido-redução, então elas reduzem o substrato, aqui a gente pode ver o substrato, lactato, ele vai ser reduzido, tá? Aqui a gente pode ver, e no caso aqui do malato, sendo também reduzido. Com o NADH sendo o poder redutor dessa reação, porque o NADH ele é um carreador de elétrons, isso a gente vai ver com mais calma no nosso segundo módulo de metabolismo. Mas nesse caso o NADH ele é o agente redutor, tá, para que essas enzimas possam reduzir os seus substratos. Os substratos que são distintos. Então, notem que se os substratos são distintos, existem diferenças nessas enzimas, nessas proteínas, para que elas sejam específicas, ou para o lactato ou para o malato. Mas que, curiosamente, elas apresentam regiões dentro da sua cadeia polipeptídica. Notem que elas são proteínas aqui, né, proteínas que apresentam estrutura terciária, né, uma única cadeia polipeptídica, mas que nessa estrutura elas vão possuir domínios semelhantes, que é um domínio, né, que catalisa a reação de óxido-redução, que é chamado, né, de um domínio desidrogenase. Então, essas proteínas vão ter domínios semelhantes e, consequentemente, elas vão desempenhar uma reação semelhante, uma reação química semelhante, embora sejam específicas para substratos distintos. No caso aqui da lactato desidrogenase, né, causando a redução do lactato, e no caso da malato desidrogenase, causando a redução do malato. Tá? Bom, passando para já que a gente já abordou, né, os níveis, né, de estrutura proteica até o nível terciário, a gente apresenta aqui para vocês a mioglobina. Ela é uma proteína que contém uma única cadeia polipeptídica, é uma proteína de estrutura terciária, é uma proteína de transporte de oxigênio, né, dentro do tecido muscular, tá? Ela tem 153 aminoácidos e tem um grupamento ferro-protoporfirina,
que aqui a gente está vendo em vermelho, que é responsável, né, pela interação com o oxigênio. Nós estamos vendo aqui o grupamento M, tá, um anel de protoporfirina com o ferro central, com o ferro coordenado, tá? E é esse ferro que interage com o oxigênio, permitindo com que essa proteína mioglobina realize o transporte de oxigênio dentro do tecido muscular. Essa proteína ela é rapidamente saturada em baixas pressões de oxigênio, tá? Só para a gente ter uma noção, né, a pressão de oxigênio nos capilares é de 30 milímetros, né? E a mioglobina ela já se satura com 2 milímetros, então ela é uma proteína rapidamente saturada, uma proteína que rapidamente interage com o oxigênio, realizando assim o transporte desse oxigênio. Aqui nessa imagem a gente pode ver o grupamento M, tá? O anel de protoporfirina e o ferro central. E aqui a estrutura terciária da proteína, da estrutura terciária da mioglobina. Notem que ela é uma proteína que possui estrutura secundária em alfa-hélice, possui algumas voltas beta, aqui vocês estão vendo, né? Essas regiões aqui de volta beta é característico de regiões que têm glicina ou prolina. Okay? E nenhuma folha pregueada encontrada nessa proteína na mioglobina. Tá? Então, já que a gente falou da mioglobina que possui apenas alfa-hélice, é importante que a gente entenda que existem proteínas diversas e que essas diversas proteínas podem possuir somente alfa-hélices em sua estrutura, outras podem possuir somente folhas beta em sua estrutura, outras podem possuir regiões alfa e regiões beta da proteína e de forma randômica, tá? Então não existe nenhuma organização das regiões em alfa-hélice ou folha beta, e também existem proteínas que possuem regiões muito bem organizadas em alfa-hélice e outras regiões organizadas em folha beta, que aí nós chamamos de alfa mais beta. Tá? Essas regiões são muito interessantes, porque elas dão nome a uma estrutura que nós chamamos de motivo, né? que é caracterizado pelo enovelamento, né? Pelo dobramento da proteína. Tá? E isso é muito comum, né? Para a formação também de domínios, né? Isso é importante para a formação de domínios dentro de uma cadeia polipeptídica. Tá? Então, para a gente entender um pouco de domínio, né? O domínio é uma parte da cadeia polipeptídica, uma região da cadeia polipeptídica, tá? Que é independentemente estável ou pode se movimentar como uma entidade, como uma estrutura isolada em relação ao resto da proteína. Então, esse domínio, né, ele pode se movimentar, né, se estabilizar de forma independente da cadeia. A estabilidade, vamos dizer assim, dessa região, desse domínio, ele é independente da cadeia. Então, ele pode se movimentar, né, de acordo com a interação que esse domínio realize e o resto da proteína se manter intacta. Tá? Em uma proteína com múltiplos domínios, cada um deles pode aparecer com uma proporção globular diferente. Tá? Domínios diferentes, em geral, têm funções diferentes, como a ligação de pequenas moléculas ou interação com outras proteínas. Tá? Então, aqui nessa imagem, eu mostro para vocês uma molécula de DNA e 3 proteínas. Essas proteínas, elas têm uma capacidade de se ligar à molécula de DNA. Vejam vocês que essa proteína se liga ao DNA, né, de uma forma, essa outra se liga ao DNA de uma outra forma e essa outra idem. Tá? O que é importante que a gente entenda é que a ligação dessas proteínas à molécula de DNA é determinada por um domínio existente dentro da cadeia polipeptídica. Tá? E que esse domínio é nada mais nada menos do que uma parte da cadeia polipeptídica, uma região
dessa cadeia polipeptídica, que pode, né, realizar uma modificação de conformação e também de função independente da função global da proteína, independente da função que a proteína possa desempenhar. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 proteínas que são conhecidas, né, como fatores de transcrição. Então, o que um fator de transcrição faz? Ele controla a expressão gênica. Um fator de transcrição ele vai controlar se um gene será ou não transcrito. Daí o nome, fator de transcrição. Então, existem fatores de transcrição que vão induzir a expressão de um gene, que vão estimular a síntese de um RNA. Existem fatores de transcrição que vão reprimir a expressão de um gene, impedir que uma molécula de RNA mensageira seja produzida, né? Que o DNA seja transcrito. E esses tipos de proteína, né, esses fatores de transcrição, eles podem ter domínios distintos que favoreçam a ligação dessa proteína com o quê? Com a molécula de DNA, sem que essa interação com a molécula de DNA altere, né, o restante da estrutura da proteína, tá? Sem que essa proteína tenha a sua função alterada. É bem verdade que muitos fatores de transcrição, eles, para serem funcionais, eles vão se associar com outras proteínas. Então, primeiro ele tem que se ligar ao DNA, então deve existir um domínio de ligação ao DNA, e posteriormente, né, essa proteína ligada ao DNA vai se ligar a outras proteínas, vai recrutar outras proteínas, né, por conta de das outras regiões dentro da proteína, podendo se tornar ativa ou não. Bom, existem também, vou dar um outro exemplo aqui para vocês, de domínios de proteínas sensores de radicais livres. No caso aqui, por exemplo, eu tenho 2 proteínas, IAP1 e SKN7. Então, são proteínas que possuem, né, a capacidade de sentir, de perceber o aumento, né, de radicais livres dentro das células. Então, o que essas proteínas têm? Isso aqui é um esquema da estrutura primária da proteína, e notem que existem nessa proteína regiões ricas em C. O que são esses C? Cisteínas. Então, existem 2 regiões ricas, uma próxima ao terminal amino da proteína e outra próxima ao terminal carboxila da proteína, né? Então, essas regiões são ricas em cisteínas. E quando existe um aumento da concentração de radicais livres, essas cisteínas podem se oxidar e formar ligações de sulfeto, pontes de sulfeto. Notem que, por exemplo, a cisteína 310, ela pode formar uma ponte de sulfeto com a cisteína 629. E o que significa 310 e 629? É a posição dessas cisteínas dentro da cadeia polipeptídica. Então, notem que uma cadeia polipeptídica, uma proteína, vai ter uma região amino terminal, que é o início da proteína, tá? E uma porção carboxy terminal, que é o final da proteína, tá? Independente se está no início ou no final, os resíduos, né, que existem dentro da cadeia polipeptídica podem se associar entre si, provocando um dobramento da proteína. E é isso que acontece. Quando tem a formação dessa ponte de enxofre aqui entre a cisteína 629 e 310, essa proteína vai se dobrar e vai adotar uma nova conformação, que pode ser, no caso aqui da IAP1, é uma conformação, né, em que a proteína vai passar a estar ativa, mas isso não significa que todas as proteínas vão ser ativas por oxidação. Existem proteínas que se tornam inativas quando são oxidadas, ok? Isso acontece, tá? Essa proteína aqui, ela é característica de levedura, né? Aqui a gente está vendo a IAP1, no caso, a IAP1, essa proteína IAP1 com as sulfidrilas, tá? Depois que elas sofrem oxidação por esse sistema aqui, né, mediado pelo peróxido de hidrogênio, elas se tornam oxidadas e aí passa a estar ativo, ok?
Existem proteínas similares em outros sistemas biológicos, como em bactéria ou em outros tipos de fungo. Mas em humanos nós também encontramos, tá? Existem duas proteínas que estão associadas entre si, tá? Que são a proteína KEAP1, que inibe a proteína NRF2. A proteína NRF2 é um fator de transcrição, então notem quando ela está ativa, ela vai para o núcleo e vai controlar a transcrição gênica, né? A expressão gênica. Só que essa proteína NRF2 ela é inibida por essa outra proteína. Tá? São proteínas distintas, tá? Proteínas que têm suas estruturas terciárias distintas, mas que se associam entre si e causam uma interferência na função da outra. No caso aí, essa KEAP1, ela interfere na função da NRF2. Ela inibe a função da NRF2. Mas notem que essa KEAP1, ela tem sulfidrilas livres. Se a gente observar, essas sulfidrilas estão presentes em aminoácidos, né, em resíduos de cisteína. Aqui, ó, os resíduos de cisteína nessa proteína KEAP1. Quando essas cisteínas são oxidadas, formam pontes de sulfeto, né, essa proteína muda a sua conformação e acaba liberando a NRF2 para ela ir até o núcleo e realizar a sua função. Tá legal? Então, proteínas, né, de estrutura terciária, elas apresentam domínios, e esses domínios são muito importantes para a função das proteínas. Passando para a estrutura quaternária, o último nível de organização dessa proteína, tá? Ela não é comum para todas as proteínas, né? São somente proteínas que apresentam diferentes cadeias polipeptídicas associadas entre si que adotam estrutura quaternária, tá? Então aqui, o que a gente pode tirar, né, dessas proteínas que adotam estrutura quaternária? A função biológica de algumas moléculas, né, determinada pela interação de múltiplas cadeias polipeptídicas, né, e são proteínas multiméricas, homo, hétero, proteínas, né, a conformação em subunidades é denominada, né, de estrutura quaternária. Na verdade, cada cadeia polipeptídica de uma proteína em estrutura quaternária é chamada de subunidade. Tá? Então, as subunidades são nada mais nada menos do que cadeias polipeptídicas. Tá? Essas subunidades, elas interagem entre si através de ligações não covalentes. Tá? Então, você pode desfazer essa associação entre essas estruturas. Tá? E é comum a gente encontrar proteínas, né, proteínas de estrutura quaternária, formando proteínas multiméricas, né, formando proteínas oligoméricas, né, que são proteínas muito grandes e mais estáveis do que seus monômeros. Bom, é comum a existência de sítios ativos em cada subunidade. Então, você pode ter uma proteína de estrutura quaternária em que cada subunidade possua uma função catalítica, uma mesma função catalítica, mas você também pode apresentar uma proteína em estrutura quaternária em que as subunidades apresentem funções distintas, né? Capacidade de catalisar reações distintas. Tá? No caso aqui, eu tenho dois exemplos, a catalase e a cobre-zinco superóxido dismutase. São proteínas de estrutura quaternária. Notem que a catalase tem 4 subunidades, 4 cadeias polipeptídicas, e a cobre-zinco superóxido dismutase, ela possui 2 subunidades. No caso dessas duas proteínas, todas as subunidades da catalase e todas as subunidades da superóxido dismutase, elas apresentam funções similares. Melhor dizendo, todas as subunidades da catalase apresentam a mesma capacidade de catálise, né? Cada uma dessas subunidades tem uma função catalítica que são iguais. No caso da cobre-zinco superóxido dismutase, a catálise proporcionada por cada subunidade também são iguais. Mas é bem verdade que a função da catalase é completamente distinta
da cobre zinco superóxido de mutase. No caso aqui, a catalase, a função dela é degradar peróxido de hidrogênio, e a função da superóxido de mutase, ela é degradar, né, vamos dizer assim, o radical superóxido. Tá? Então, cada subunidade da cobre zinco superóxido de mutase tem capacidade de degradar o radical superóxido, de eliminar o radical superóxido. E, no caso da catalase, cada subunidade tem a sua função de degradar peróxido de hidrogênio. Tá? Bom, aqui com relação à estrutura proteica, né, é importante que a gente entenda também que elas têm funções muito distintas. Aqui eu vou apresentar o hormônio de crescimento, né, o hormônio humano, que apresenta aqui estrutura, né, terciária, e é uma proteína formada somente por alfa-hélice, e a gente nota também umas voltas beta. Tá? O hormônio do crescimento, ele é uma proteína que tem uma única cadeia polipeptídica, um peso molecular de 21.500 Dalton, 191 resíduos, tá? E possui em sua estrutura duas ligações de hidrogênio. Essa proteína ela é sintetizada pelo hipotálamo, tá? É um hormônio, né, produzido por uma glândula, e como é um hormônio, ela é secretada na circulação sanguínea e vai agir, né, em tecidos, como, por exemplo, tecido muscular, aqui o tecido muscular, e o tecido ósseo. Tá? O que esse hormônio faz? Né? O que essa proteína faz? Ela aumenta a absorção, né? Aumenta a absorção aumenta a absorção de aminoácidos, na verdade, síntese de proteínas, né? No metabolismo de lipídios, aumenta a degradação de lipídios, aumenta a lipólise e, consequentemente, beta-oxidação de ácidos graxos, né? Para a produção de energia. E no metabolismo de carboidratos, ela age mantendo os níveis de glicose no sangue, suprime a atividade da insulina em alguns tecidos e aumenta a síntese de glicose. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que uma proteína, independente dela adotar a estrutura terciária ou quaternária, né, quando uma proteína adota uma determinada estrutura, que pode ser terciária ou quaternária, ela vai ter sua função. Tá? E no caso de proteínas intracelulares, elas vão ficar confinadas dentro de uma célula. Mas existem proteínas que são produzidas por glândulas e secretadas, né, lançadas no sistema sanguíneo. E aí essas proteínas, elas vão agir em diferentes tecidos. E por agir em diferentes tecidos, elas vão ter vias de sinalização, elas vão estimular processos distintos. No caso do hormônio de crescimento humano, a gente está vendo que, dependendo do tecido, né, ela vai estimular a síntese de proteína, ela vai estimular a degradação e geração de energia, no caso do tecido adiposo, tá? E também ela pode controlar o quê? O metabolismo de carboidratos dentro do tecido muscular, dentro do tecido ósseo. Então, uma proteína, ela, como nós falamos no início da nossa aula, as proteínas têm funções distintas, diversas. Mas a gente não pode esquecer que uma mesma proteína, em tecidos distintos, elas podem apresentar funções distintas. Elas podem ativar vias de sinalização distintas em células de tecidos diferentes. Ok? Aqui, só para a gente ver, né, nós temos aqui o hormônio do crescimento, né? E aqui o receptor desse hormônio do crescimento. Né? Olha só que interessante, como uma proteína que é formada em alfa-hélice pode interagir com um receptor de membrana. Notem que aqui é uma membrana celular, aqui é um receptor de membrana. Todo receptor tem uma porção extracelular, uma porção, né, que fica dentro da membrana celular e uma região, uma porção que fica aonde? Dentro da célula, no meio intracelular.
Essa porção que eu chamei porção extracelular, porção né, no interior da membrana celular e porção no meio intracelular, nós podemos chamar de domínios. Então, esse receptor ele possui um domínio extracelular, um domínio que fica dentro da membrana e um domínio intracelular. E cada domínio vai ter o quê? Uma função. E interessante é que, quando não tem a ligação do hormônio, essa proteína ela vai apresentar uma conformação. Mas quando esse hormônio se liga ao domínio extracelular do receptor, a proteína vai experimentar uma nova conformação. Ela vai ter ela vai ser, a conformação dessa proteína vai ser alterada. E aí ela vai passar a estar ativa, e aí o sinal extracelular ele é transferido para o meio intracelular. E uma vez esse sinal, né, chegando no meio intracelular, vai ser disparado uma série de cascatas de sinalização, né, vias de sinalização celular vão ser ativadas, que vão regular a transcrição de genes, que vão controlar o crescimento e também o metabolismo. Dando um outro exemplo aqui, a hemoglobina. Né? A hemoglobina é uma proteína que se liga ao oxigênio nos pulmões, né? E transporta esse oxigênio para diversas partes do corpo, né? Dos animais, né? No caso, assim, nós podemos nos pegar como exemplo, né? E libera esse oxigênio nos tecidos metabolicamente ativos. Então, para essa ligação da hemoglobina com o oxigênio, requer uma pressão alta de oxigênio, é uma pressão que a gente encontra somente nos pulmões. Depois, essa pressão vai diminuindo ao longo, né, né, na distribuição do oxigênio pelos diferentes tecidos do nosso corpo. Bem verdade que esses tecidos vão estar metabolicamente ativos, então vão também secretar substâncias que vão contribuir para a liberação do oxigênio, né? E diferente da mioglobina, essa proteína atua por alosterismo, tá? E quem mais diferente tem da hemoglobina para a mioglobina? Tá? A hemoglobina ela é uma estrutura, é uma proteína que atinge estrutura quaternária. A possui estrutura terciária. A hemoglobina possui estrutura quaternária, que a gente está vendo 4 cadeias polipeptídicas, 4 subunidades. Na verdade, nós temos 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Então, a gente pode chamar a hemoglobina de um tetrâmero, certo? Um tetrâmero formado por 4 cadeias polipeptídicas, alfa 1, né, 2 alfas e 2 betas, ou nós podemos também chamar, né, a hemoglobina de um dímero, né, de um dímero de subunidades alfa-beta. Tá? Um dímero, porque seria, né, formado pelas subunidades alfa-beta, e aqui as outras subunidades alfa-betas. Tá? Mas, enfim, o importante que a gente entenda é que a hemoglobina, tá, ela possui subunidades, né, e a subunidade beta, por exemplo, ela é muito parecida com a mioglobina. Notem, né, a estrutura, né, da estrutura terciária da mioglobina e a estrutura terciária da subunidade beta da hemoglobina. São muito semelhantes. E ambas possuem quem? O grupamento M. Só lembrando, né, ressaltando que a mioglobina é uma proteína de transporte de oxigênio no tecido muscular e a hemoglobina é uma proteína de transporte de oxigênio através do tecido sanguíneo para os diferentes tecidos do nosso corpo. Aqui são os tipos de interações que ocorrem, né, entre as subunidades. Tá? Notem que a subunidade alfa-1 interage com a subunidade alfa-2, né? Ó, essas duas subunidades, alfa-1 e alfa-2, se interagem por ligações iônicas. Notem aqui o ácido aspartico interagindo com a arginina, tá? Formando uma interação iônica.
E outros tipos de interações também que governam, né, as interações entre as subunidades alfa-1 e também beta-1. Tá? Aqui sendo mostrado majoritariamente as interações iônicas entre essas estruturas. Ok? Bom, uma diferença muito grande da mioglobina e da hemoglobina foi que foi abordado, né, que a hemoglobina ela atua por alosterismo, e a gente vai ver o que significa isso. No caso aqui desse gráfico, é a saturação da proteína com o oxigênio. Então, no caso, e aqui nesse caso é a proteína, né, um gráfico de saturação da mioglobina, e aqui um gráfico de saturação da hemoglobina, tá? Então, quando a gente tem a saturação da mioglobina com oxigênio, vejam que ela rapidamente ela já se satura com a mioglobina. Isso porque ela é uma proteína de uma única cadeia polipeptídica, tá? Estrutura secundária, uma única cadeia polipeptídica que possui somente um grupamento M. No caso da hemoglobina, essa hemoglobina ela possui 4 subunidades. E aí essas subunidades, elas participam, né, elas influenciam na capacidade de saturação, né, da hemoglobina. Quando eu falo da saturação de oxigênio da hemoglobina, eu estou falando de todas as 4 subunidades realizarem ligação com o oxigênio. Tá? Então, notem que, né, a pressão de oxigênio nos tecidos, tá, ela é baixa. Tá? E a pressão de oxigênio nos pulmões, ela é muito alta. Então, sempre nos pulmões, a hemoglobina ela vai estar o quê? Totalmente saturada. Tá? No caso de estado de baixa afinidade, tá? Que a gente encontra aqui próximo aos tecidos, a hemoglobina ela não vai estar totalmente saturada, ela vai estar parcialmente saturada. Isso significa o quê? Que as subunidades, que nem todas as subunidades da hemoglobina, vão estar saturadas, vão estar ligadas ao oxigênio. Nos pulmões, sim, ela vai estar sempre saturada. Mais próximo aos tecidos, né, os tecidos periféricos, a hemoglobina não estará saturada. Isso por quê? Porque a hemoglobina ela sofre um efeito, ela é afetada tanto pelo pH como por um metabólito gerado durante o metabolismo. Então, notem aqui que, dependendo do pH, a pressão, a saturação da hemoglobina vai ser diferente, né? A saturação da hemoglobina, né? Mesmo aqui você tendo o crescimento da presença da pressão de oxigênio, a saturação da hemoglobina vai ser afetada pelo pH. Tá? No caso aqui da presença do bifosfoglicerato, que é o metabólito, tá? A presença desse metabólito, tá? Ela varia, tá? Tanto no nível do mar ou em grandes altitudes, tá? Mas a presença, o importante é que a gente observe é que a presença desse metabólito vai influenciar no quê? Na saturação, né, de oxigênio, na proteína, tá? na hemoglobina. Bom, então aqui mostra, na verdade, o quê? Que uma proteína que apresenta estrutura quaternária, ela pode ser afetada pelo seu ligante, de forma que, quando o ligante se liga a uma subunidade, tá? Ela vai provocar uma modificação conformacional, notem que teve a ligação do ligante, ela provocou uma modificação conformacional nas outras subunidades, fazendo com que essa subunidade se torne mais afim, mais ávida, vamos dizer assim, pela ligação ao ligante. Então, isso vai influenciar positivamente, tá?
a ligação do ligante a outra subunidade da proteína. Isso nós chamamos, tá? Isso nós chamamos de interação, né, de regulação alostérica. Quando um ligante realiza uma ligação, interage com uma proteína e provoca uma alteração nessa proteína, fazendo com que esta proteína se torne, fazendo com que a ligação dessa proteína a outro ligante se torne mais fácil. Aqui é um modelo, né, em que, quando você tem aqui o modelo de uma proteína em estrutura quaternária, né, a ligação dessa proteína a um ligante, né, vai favorecer a ligação, a mudança conformacional, né? Notem que provocou a mudança conformacional em outra subunidade, favorecendo assim a ligação desse ligante, que consequentemente vai provocar a mudança conformacional de outra subunidade, favorecendo ainda mais a ligação ao ligante, até que todas as subunidades estejam ligadas. Então, a hemoglobina é uma proteína que sofre esse efeito, né, de alosteria. Então, quando uma molécula de oxigênio se liga a uma das subunidades da hemoglobina, isso vai favorecer com que as outras subunidades também se liguem mais rapidamente ao oxigênio. E o inverso também ocorre. Quando você libera uma molécula de oxigênio, né, seja por uma variação de pH ou por uma variação de metabólito, no caso ali de pH e também no caso da presença de bifosfoglicerato, uma vez tendo a liberação de uma subunidade, isso vai favorecer a liberação do oxigênio das outras subunidades, no caso da hemoglobina. Mas se a gente pensar em outras proteínas, a liberação de um ligante vai acabar favorecendo a liberação de outros ligantes. Com relação à estrutura e conformação de proteínas, é importante que a gente entenda que uma proteína, uma vez sintetizada, ela vai procurar, né, através de interações entre os seus grupamentos, adotar suas estruturas, né, mais estáveis, né? Vai experimentar conformações até ela encontrar a sua conformação mais estável, tá? E aí a gente vê aqui nesse esquema aqui de funil, né, que uma vez sintetizada, essa proteína ela pode experimentar inúmeras, milhares de interações. Só que ela só vai encontrar estabilidade quando ela tiver as interações ideais, né, para manter a sua estabilidade. Só que desse aumento, dessa grande energia que existe, até diminuição de energia, quando a proteína encontra a sua conformação nativa, isso não é uniforme, né? Isso não é homogêneo, vamos dizer assim. A proteína, ela pode adotar diversas conformações devido à experimentação de interações diversas. Só que muitas dessas interações podem provocar, né, uma conformação em que não é a ideal. E aí essa proteína ela não vai estar aonde? Na sua conformação nativa. Para que uma proteína sintetizada sempre encontre a sua conformação nativa, aqui vamos, né, nesse modelo aqui de funil, né, assim que ela interrompa o seu percurso até a sua conformação nativa, a gente sabe que existem proteínas chamadas de chaperonas que auxiliam as proteínas sintetizadas a se enovelarem, a se dobrarem, né, a provocarem o seu dobramento até atingir a sua proteína, a chegarem à sua conformação nativa, até atingir a sua conformação final.
tá? Então, na verdade, o enovelamento, o remodelamento de proteínas, tá? Ela é muito auxiliado por proteínas chamadas chaperonas, ok? Muitas vezes, essas chaperonas não atuando, né, não auxiliando as proteínas no seu dobramento, no seu percurso, né, de enovelamento, de seu dobramento até a conformação nativa, as proteínas podem parar no meio do caminho em conformações que são estáveis, tá? Mas que não são as conformações necessárias, né, que permitam a proteína ter uma estabilidade para que ela desempenhe a sua função. Tá? Então, a proteína, novamente, após a sua síntese, ela precisa se dobrar, ela precisa se enovelar, vamos chamar assim. E esse enovelamento ele é muito controlado por proteínas chamadas chaperones, né? Chaperones moleculares. Tá? E essas proteínas chaperonas, elas participam do que nós chamamos de proteostase celular. Tá? Essa proteostase celular é nada mais nada menos do que uma homeostase, né, proteica, né, uma condição de controle do funcionamento proteico. Tá? Então, a proteostase celular requer atividade coordenada de vias para síntese e enovelamento de proteínas, né? O redobramento de proteínas parcialmente desdobradas e o sequestro e degradação de proteínas irreversivelmente desdobradas. Então, essa homeostase proteica ela é importante porque uma proteína que não está em sua conformação nativa, que não tem a sua função, ela precisa ser ou remodelada, ela precisa ser redobrada, e para isso ela vai precisar do auxílio das chaperones, ou ela precisa ser direcionada à degradação. E esse direcionamento à degradação também é controlado por quem? Por proteínas chaperonas. Tá ok? No entanto, a degradação de proteínas não é catalisada pelas proteínas chaperonas. A degradação de proteínas é catalisada, né, por um outro sistema chamado aqui, né, de sistema ubiquitina proteossoma. Proteínas, né, mal dobradas, proteínas que não chegaram à sua conformação nativa, ou proteínas que perderam a sua conformação nativa por uma questão de desnaturação, né? Sabendo que a desnaturação da proteína é a perda da estrutura terciária ou estrutura quaternária devido à perda das interações não covalentes que governavam, né, que permitiam com que a proteína atingisse a sua estrutura terciária ou quaternária. Então, uma proteína mal dobrada, uma proteína desnaturada, ela pode ser remodelada, tá? Com a ação das chaperonas. Caso esse remodelamento não ocorra, tá? Elas vão ser marcadas para quê? Para degradação, e assim esses fragmentos peptídicos, a degradação dessa proteína vai prover as células de aminoácidos para que esses aminoácidos possam ser utilizados novamente na síntese de outras proteínas, ou, se for o caso, esses aminoácidos podem ser utilizados para a formação de outras biomoléculas de importância biológica, ou ainda para a produção de energia. Tá? No entanto, existem alguns processos em que essas proteínas mal dobradas podem se associar, podem interagir entre si. Em outras palavras, essas proteínas mal dobradas, né, mal enoveladas, elas podem se agregar e aí dar origem a agregados amorfos, a oligômeros ou a fibrilas amiloides. E muitas dessas estruturas estão associadas à perda de função celular, estão associadas à morte da célula, estão associadas a doenças neurodegenerativas. Né? Então, existem algumas doenças neurodegenerativas, né? Dentre elas Parkinson, Alzheimer, Huntington, que são causadas por uma agregação de proteínas,
tá? Que estão mal dobradas e que, por estarem mal dobradas, podem ainda estimular outras proteínas que estejam na sua conformação nativa a se desdobrar, a perder a sua conformação nativa. E aí causar a formação desses agregados amórforos, né, de oligômeros e fibrilas amiloides, que são característicos dessas doenças neurodegenerativas. Tá? Aqui, no caso, é só um exemplo, né, de desnaturação, tá? E renaturação. Aqui é a proteína ribonuclease, nota que ela está no estado nativo, né, com formação terciária nativa, é uma única cadeia polipeptídica, cataliticamente ativa. Né? Adicionou ureia, né, o mercapetanol, agentes redutores, você tem o quê? A perda dessas pontes de enxofre que mantinham estável, né, o estado nativo da proteína. A proteína se desnaturou, perdeu as suas interações, tanto as pontes de sulfeto como outras interações entre outros grupamentos existentes ao longo da cadeia polipeptídica, mas, curiosamente, algumas proteínas, quando se remove esses agentes redutores, os agentes oxidantes, esses agentes que levam à perda do estado nativo da proteína, levem à perda da conformação nativa da proteína, ela pode se renaturar. Existem proteínas que se renaturam sozinhas, sim, como, por exemplo, aqui a ribonuclease. Mas existem proteínas que não se renaturam sozinhas, que necessitam de quê? Proteínas chaperones, né, que vão controlar aí a renaturação da proteína. No caso aqui, tá, HSP70 seria uma proteína, uma chaperona, né, uma chaperona molecular, ou somente chaperona, como vocês preferirem chamar, que participa diretamente do enovelamento proteico, tá? E que requer gasto, né, de energia nesse processo, tá? Esse processo aí de renaturação proteica é um processo que gasta energia. Aqui, só para mostrar para vocês, né, o enovelamento incorreto e doenças, né, a causa de doenças, né, aqui a proteína no seu estado nativo, a proteína passa a estar mal dobrada ou parcialmente desdobrada, e aí esse mal dobramento, né, da proteína faz com que essa proteína recrute outras proteínas mal dobradas, tá? Formando assim oligômeros, no caso, né, ou ainda estruturas de maior complexidade, que são chamados de fibrilas amiloides. No caso aqui, essa proteína é característica, né, da doença de Alzheimer, né, no fragmento beta-42, que está associado e que é encontrado no cérebro, no sistema nervoso de pacientes com a doença de Alzheimer. Tá? Então, o mal dobramento, né, o enovelamento incorreto ou a desnaturação de proteínas, isso pode ser um processo muito prejudicial para as células, desde que as células não sejam capazes de renaturar, né, de remodelar essas proteínas ou degradar essas proteínas. Né? Quando falha essa proteostase, né, de remodelamento, de degradação de proteínas mal dobradas, essas proteínas podem se associar, podem formar oligômeros, podem se formar outros arranjos, né, outros associações de maior tamanho, né, de maior complexidade, vamos chamar assim, protofilamentos, e aí formar essas fibrilas amiloides, que aí levam, em geral, a uma morte celular, a uma morte dos neurônios e, consequentemente, uma perda de massa neuronal e, consequentemente, leva os pacientes, né, a sofrerem os sintomas dessas doenças neurodegenerativas. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Nós falamos sobre a estrutura, né, das proteínas, falamos sobre a função das proteínas, né, e
E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, né, vocês podem usar os fóruns que eu abro sempre após as nossas aulas para que vocês tirem as suas dúvidas, ok? Então, um forte abraço para todos vocês e qualquer dúvida é só acionar o fórum, ok? Um forte abraço.